Então, nós vamos agora entender algumas partes importantes desse objetivo geral. Tá. Então, o objetivo geral é ter José como modelo daqueles que, pela fé no Deus soberano, têm defesa contra o mal de cada dia. Então, eu frisei aqui 4 palavrinhas que são chaves na definição desse objetivo geral: modelo, soberano, defesa e mal de cada dia. Vamos ver essa questão aqui. Por que o modelo é importante? Será que a Bíblia nos ensina a ter modelos? Será que ela fala para que a gente possa seguir exemplos de alguém? Claro, a resposta você já sabe. Sim, ela fala para nós termos modelos. E fala para nós seguirmos. E eu quero citar alguns versículos aqui, em cada uma dessas palavrinhas-chave. Então, vamos ver a palavra modelo. Olha o que diz Hebreus 13:7. Lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Está dizendo aqui que os crentes devem imitar a fé dos pastores e atentando, olhando para a maneira de viver dele. Então, a fé dos quais imitais significa, olha, tenha o seu pastor como modelo. No caso aqui, a palavra está sendo dirigida, o modelo aqui são os pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Então, o modelo aqui é o pastor. E ele é colocado como alguém cuja fé nós devemos imitar. E como que a gente vai imitar? Olhando para a vida dele. Né? É a vida dele que vai nos servir de modelo para que a gente possa imitar. E, por extensão, podemos dizer, reler esse versículo aqui, ó, lembrai-vos de José, que vos falou da palavra de Deus, a fé do qual imitai, e atentando para a maneira de viver dele. Então, está claro aí que a Bíblia nos ensina a ter modelos. E por que ela coloca modelos? Esse versículo que vai nos dizer por que ela coloca modelos. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, também, quando tudo que a gente for estudar na Bíblia, ela tem uma finalidade. Ela foi escrito para o nosso ensino e para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós venhamos ter esperança. Então, a importância dos modelos é que Deus usa os modelos bíblicos para desenvolver em nossa vida a esperança, para que a gente não fique sem esperança. Então, imitamos a fé dos pastores, do pastor, e olhamos para os modelos da Bíblia, a fim de que a gente aprenda com a vida deles e a fim de que tenhamos esperança. Uma outra palavrinha-chave aí dessa definição é soberano, Deus soberano, daqueles que têm fé, daqueles que pela fé no Deus soberano. Nos fala da soberania de Deus. Eu coloquei apenas um versículo aqui que fala sobre a soberania de Deus, que está em Daniel 2:21. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, esse versículo é maravilhoso, né? Ele está mostrando como Deus é soberano. Ele remove reis, ele controla as estações, ele estabelece reis, remove reis e estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento. É Ele, está dizendo ali, é Ele. Amanhecemos hoje numa bela manhã
de domingo ensolarada, uma bela manhã de outono. Está dizendo que quem muda as estações é Ele, é Deus. E Ele faz a remoção dos reis, estabelece reis e dá sabedoria. Esse texto de Daniel ele é muito maravilhoso, nos mostra acerca da soberania de Deus. Continuando nosso objetivo geral, ter José como modelo daqueles que pela fé no Deus soberano tem defesa contra o mal de cada dia. Vamos ver essa defesa? Essa defesa nos envia para Efésios 6,16, quando o apóstolo diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Olha, tem defesa, escudo da fé. É interessante esse texto de Efésios 6,16, porque o apóstolo, nessa sessão aqui de Efésios 6, ele está falando da armadura, né, que o crente deve tomar. Existe várias indumentárias ali nessa armadura. E a armadura de defesa, a parte de defesa que o crente deve tomar, é o escudo da fé. Então ele coloca a fé como um escudo. E escudo não é um instrumento não é um instrumento ofensivo de ataque. Escudo é um instrumento defensivo, de defesa. Então, ele coloca a fé não como um instrumento de ataque, mas a fé como um instrumento de defesa. E sendo um instrumento de defesa, o apóstolo completa: podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se nós queremos ter vitória nessa batalha da vida, na batalha do dia a dia, na batalha espiritual que travamos a cada momento, devemos tomar o escudo da fé, devemos fazer da fé a nossa defesa contra os dardos inflamados do maligno e contra os dardos inflamados das circunstâncias contrárias que nos cercam. E continuando aqui, contra o mal de cada dia. Aí nos remete da palavra de Jesus, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor está nos ensinando que os dias da nossa vida, cada dia, tem uma certa carga de mal. Ele está dizendo: não queira antecipar a carga de mal do dia seguinte. Já basta a carga de mal do próprio dia. E o apóstolo, e com isso aqui, a gente consegue, diante desses textos bíblicos, a gente vai então para construir esse objetivo geral desses estudos. Mas todos eles aqui, como você pode observar, está relacionado com a fé.